Pois bem, meus irmãos, eu quero começar a reflexão aqui de hoje com uma série de fotos que eu trouxe aqui que o pessoal da projeção vai colocar. São algumas fotos de um artigo informativo de uma instituição chamada Upstate New York Poison Center, que seria como um centro toxicológico do norte ali do estado dos Estados Unidos. E aqui a gente tem algumas fotos e o tema delas são produtos parecidos. Beleza? Aqui no primeiro, vocês podem olhar do lado direito, a gente tem um frasco de colírio. Sabe colírio que a gente usa para pingar no olho quando tem algum incômodo, alguma coisa parecida? E do outro lado, do lado esquerdo, a gente tem um frasco parecido, com a mesma quantidade em líquido ali, de um produto que é uma super cola. Vocês já pensaram o que aconteceria se uma pessoa se confundisse ali em algum dia com muita pressa, e ao invés de usar o colírio, ela vai lá e pinga a super cola? Que horror, né? Misericórdia. Próximo, por favor. Aqui a gente tem do lado esquerdo alguns remédios, branquinhos, pequenininhos, mais ou menos redondos. E do outro lado, a gente tem ali algumas balinhas de criança. Já pensou o que aconteceria se alguém um dia, precisando tomar remédio, confundisse e tomasse um docinho? Ou o contrário, uma criança que não está acostumada decidisse comer aquela balinha e na verdade era um remédio? Imagina o prejuízo que teria na saúde nos dois casos. Próxima, por favor. Essa aqui é mais fácil. Do lado direito, aqui, direito para vocês aqui, temos uma latinha de refrigerante. Do outro lado, a gente tem uma latinha de cerveja. Você já pensou se um batista se confunde com isso aí? O que aconteceria? É complexo. Pode ter também um menor de idade que confundiu e sem querer toma um gole ali de uma cerveja. E sei lá, não é o melhor dos casos. Próxima, por gentileza. Esse aí é para confundir. Aqui nós temos dois frascos muito, muito parecidos. Do lado direito, a gente tem ali um frasco, uma garrafa de suco de maçã. Ali na esquerda, a gente tem um frasco daqueles produtos de limpeza que a gente usa para desinfetar, que é daqueles de pinho, sabe? Que vem um cheirinho. E olha a cor como é igualzinha. Já pensou se uma pessoa morrendo de sede num dia de verão vai lá, confunde no meio de alguma coisa e toma um golão de desinfetante? O que aconteceria com a saúde dessa pessoa? E a última agora, por favor. A última é parecida. A última aqui, a gente tem de um lado, do lado direito, uma garrafa de Gatorade. E do outro lado, a gente tem também um tipo de desinfetante. Só que o curioso é que esse desinfetante aí tem até uma fruta na embalagem ali, não sei se vocês conseguem perceber. É muito fácil de confundir. Inclusive, eu até acho engraçado quando eu vou no mercado, que a gente vai ver e tem lá, esse desinfetante aqui é de frutas tropicais, esse desinfetante é de frutas vermelhas. Então, uma pessoa pode, com certeza, acabar confundindo. Obrigado, pessoal da mídia. E a questão, meus irmãos, é que, como o ditado popular já diz, as aparências enganam. Muitas vezes, a gente pode olhar para alguma coisa e se confundir na inocência. A gente pode se confundir por acaso, sem querer. Só que, às vezes, acontece o contrário. Às vezes acontece o caso da gente ser enganado, da gente se confundir com alguma coisa, mas foi por querer. Porque alguém queria prejudicar a gente. É como se a gente estivesse num dia de verão e a gente pedisse para alguém trazer aquele suco de maçã e eles colocassem o desinfetante por querer. Isso pode acontecer. E quando a gente aplica isso para a nossa vida espiritual, aí a gente tem que se atentar para alguns detalhes muito importantes. Por isso, meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro ou na carta de Judas. A carta de Judas é o penúltimo livro que a gente encontra no Novo Testamento, logo antes de Apocalipse. Enquanto vocês vão abrindo, o interessante é que essa carta ela tem umas características interessantes. Duas delas é que, em primeiro lugar, ela é extremamente parecida com o segundo capítulo de 2 Pedro. Você pode comparar depois, se você quiser em casa, faça a leitura dos dois e vocês vão ver que são bem parecidos. Mas Judas é bem vívido nas imagens que ele coloca, nas ilustrações que ele faz.
E esse Judas a quem fazemos referência aqui não é Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Senão ficaria esquisito, né? Tá louco pregar em cima do texto do cara que traiu Jesus? Não funciona. E também não é Judas o apóstolo, Judas Tadeu, mas é Judas, irmão de Jesus. Jesus teve alguns irmãos, incluindo Judas e Tiago. Muito bem, meus irmãos. Se vocês já abriram, a gente vai fazer a leitura do versículo 3 até o versículo 16. Peço a paciência dos irmãos nessa leitura extensa. Assim diz a palavra de Deus. Eu estou aqui com a Nova Almeida atualizada, acompanha com o que vocês tiverem. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postos como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e motivados por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem águas impelidas pelos ventos. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer o juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Deus querido Pai, em nome de Jesus, me coloco diante de Ti e eu peço que nessa noite o Senhor esteja conosco. Eu peço, Pai, que o Senhor me conduza, que o Senhor continue iluminando esse texto e que o Senhor me livre do erro, Pai. Abra os ouvidos e os corações dos irmãos que estão aqui na Primeira Igreja Batista do Brás, a fim de que eles possam ter uma compreensão plena que venha da sua parte, meu Deus. Esse é meu pedido no nome de Jesus. Amém. Irmãos, diante dessa leitura extensa que eu fiz com vocês, eu quero fazer a seguinte afirmação. Eu quero afirmar que a batalha pela fé é algo prioritário, que necessita
de algumas compreensões para ser aplicadas. E, pois bem, que compreensões são essas que eu faço referência aqui? Eu separei 3. A primeira que eu quero destacar aqui é que nós temos que ter essa compreensão, como assim a gente acabou de falar, de que a batalha pela fé é algo absolutamente urgente. Ultimamente, na mídia, nós temos visto coisas que nos têm deixado assim, assustados, chocados, principalmente com a abertura que a gente viu das Olimpíadas, por exemplo, que blasfemaram o nosso Senhor. E diante desse tipo de coisa, diante desse tipo de situação, o assunto da batalha da fé vai aparecendo. Pessoas que nem são cristãs vêm dar pitaco, vêm dar sugestões sobre como nós que somos cristãos devemos reagir a esse tipo de coisa. E a questão, meus irmãos, é que para batalhar pela fé, a gente tem que entender o que isso significa. No mundo, existem concepções diferentes do que significa uma batalha pela fé. Existem sistemas religiosos diferentes. Para citar um exemplo, os mais extremistas dos muçulmanos, eles praticam algo chamado jihad, um esforço, que eles cometem assassinatos, terrorismos, coisas para assustar tudo quando o profeta deles é ofendido. Porém, o tipo de batalha pela fé que nós, como seguidores de Cristo, temos, não é uma batalha física, mas é uma batalha que é espiritual, claro, é uma batalha que é racional, e é também uma batalha moral. Quando a gente vê o apóstolo falando sobre manter a integridade da fé, ou sobre batalhar a nossa fé, é isso que a gente está enxergando. Nós estamos enxergando uma fé completa, uma fé que é íntegra, uma fé que é mantida pela nossa vivência como cristãos. E é isso que a gente tem que entender em primeiro lugar sobre o que significa batalhar pela fé. É acreditar nas coisas corretas e também viver as coisas corretas. Muito mais do que pegar subterfúgios físicos ou coisas parecidas para batalhar exteriormente. Por isso, meus irmãos, é interessante a gente olhar para essa batalha com os seguintes olhos. Nós vemos ali, no versículo 4, que Judas ele fala que no meio daquele povo, algumas pessoas se infiltraram. Só que ele faz questão de comentar que essas pessoas infiltradas no meio do povo de Deus, elas já têm uma sentença de condenação que foi promulgada há muito, mas muito tempo atrás. O que significa? Significa que é uma batalha que nós temos garantia de que somos vitoriosos. Por quê? Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Tudo que acontece está nas mãos de Deus. Inclusive, Ele tem toda a ciência desse tipo de pessoa, desses falsos mestres, desse tipo de gente que vem para atrapalhar o avanço do reino de Deus. Deus tem consciência de todas essas coisas. Deus tem um plano de ação. Deus ele sabe como reagir e como agir dentro de sua soberania com todas essas coisas. E esses ímpios eles são descritos da seguinte forma. Primeiro, que eles transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor. Eles usam a graça de Jesus como desculpa para cometer pecados, como desculpa para continuar vivendo uma vida entregue aos desejos da carne. Mas eles também são descritos como pessoas que negam o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente fala sobre negar a Jesus Cristo, uma palavra que me vem à mente é a palavra anticristo, que nós temos um estigma por detrás. A gente olha a palavra anticristo que aparece, por exemplo, lá em 1 João, e a primeira coisa que a gente faz é associar com a besta do Apocalipse. A minha discussão não é se está correto ou não, mas a questão é que quando a gente vê em 1 João, a maior parte das vezes que é citado essa palavra anticristo, ela está no plural. Os anticristos. E quem são esses anticristos a quem João faz referência? Se a gente olhar, por exemplo, em 1 João 2,2, nós vemos a seguinte afirmação. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. O anticristo é aquele que se coloca ou no lugar de Jesus, seja por alterar o que significa
o nome de Jesus, as premissas de Jesus, as leis de Jesus, a graça de Jesus, ou aquele que é contrário, aquele que se opõe contundentemente. Meus irmãos, por isso, quando a gente vê essa referência, a gente tem que entender que aqueles que querem participar, aqueles que amam a Deus, têm que ter um conhecimento correto sobre quem é esse Jesus a quem servimos. Esse Jesus é nosso Deus. Esse Jesus é nosso Salvador. E Ele nos salvou plenamente. É importante a gente ter consciência disso, mas esses a quem o Judas faz referência, até isso eles alteram. Nos dias de hoje, meus irmãos, a gente vê que esses infiltrados a quem Judas está fazendo referência, eles são um pouco diferentes. Naquela época, para uma pessoa se infiltrar em algum ambiente, ela tinha que estar fisicamente lá. Ela tinha que entrar numa comunidade cristã. Ela tinha que participar das celebrações. Ela tinha que participar dos cultos e tudo mais. E assim ela estava lá infiltrada. Hoje em dia, meus irmãos, as coisas são um pouco diferentes. Nós que somos jovens, adolescentes, sabemos muito bem que hoje em dia aparece muita besteira quando a gente está olhando as redes sociais. Gente que fala absurdos. Pessoas que têm ideias completamente vãs, distorcendo a palavra de Jesus. Mas esse tipo de coisa vai aparecendo em nossas mídias. Esse tipo de coisa está presente no nosso dia a dia. E acontece muitas das vezes de nós compartilharmos, assistirmos, dizermos amém a esse tipo de coisa sem perceber o perigo que há por detrás. Recentemente aconteceu aqui na igreja, não vou citar nomes, de alguns irmãos da juventude que estavam seguindo páginas Mormon, curtindo e compartilhando vídeos, sem entender o que significa esse tipo de coisa. Eu não estou fazendo isso para colocar um julgamento aqui sobre a juventude, mas para a gente entender que nós não estamos longe dessa realidade. Um exemplo que eu posso dar para vocês também é de uma história que o reverendo presbiteriano Augusto Nicodemos contou uma vez, de que contaram para ele que ele era um dos pregadores favoritos daquela pessoa que estava comentando, só que ela tinha um segundo pregador favorito, que era o bispo Edir Macedo. Bispo Edir Macedo, que é o responsável pela Igreja Universal do Reino de Deus. Então são teologias completamente diferentes uma das outras. Um reformado, presbiteriano, e o outro da teologia da prosperidade, que é tão perigosa, que é tão complicada, distorcendo a interpretação bíblica. Então isso está perto de cada um de nós, irmãos. A gente precisa entender que já existem infiltrados no nosso meio. E às vezes eles não estão na igreja, mas estão aqui, na nossa mão, em nossas casas. O segundo compromisso, meus irmãos, que nós encontramos, ou melhor, a segunda compreensão que nós encontramos aqui em Judas, é de que esses falsos mestres, eles têm uma impiedade que é notável. Uma impiedade que é visível. Basta prestar atenção. Como funciona isso? É interessante, meus irmãos, eu comentei com vocês a nossa fé, nós acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Deus, mas vocês lembram que eu comentei que Judas é irmão de Jesus, certo? Da mesma família, filho de Maria e José e tudo mais. Me diga uma coisa, vocês com seus irmãos, quando vocês eram adolescentes, jovens, qual tipo de comportamento que vocês tinham? Vocês zombavam dos seus irmãos, brincavam, ficavam colocando apelido, coisa parecida? Ou vocês ficavam elogiando continuamente, falando, poxa, meu irmão é um sujeito tão maravilhoso, eu tenho ele em tanta estima? Claro que não. Normalmente, nós como irmãos, a gente acaba menosprezando os nossos irmãos, seja por brincadeira ou por qualquer outro motivo. E Judas, irmão de Jesus, ele chega aqui no versículo 5 e faz uma afirmação tão esplêndida. Ele chega lá e fala, Jesus tirou o povo do deserto. Se Jesus tirou o povo do deserto, Jesus é Deus. Na Bíblia de vocês talvez esteja o Senhor quando tirou o povo do deserto. Mas a questão é que no versículo 4 a gente vê que o nosso único soberano Senhor é Jesus Cristo. E depois ele fala, quando o Senhor tirou o povo do deserto, então ele faz menção a Jesus Cristo nessa parte. Mesmo diante de rivalidades de irmãos, mesmo diante de todas essas coisas,
Judas ele teve uma compreensão em seu coração que foi tão vívida, tão forte, que ele não escondeu o fato de que ele cria que o seu irmão mais velho era Deus. E isso é uma coisa que é muito interessante. Meus irmãos, o X da questão, quando a gente vê aqui esse assunto de que a impiedade dos falsos mestres ela é visível, é de que não existe iniquidade que passe desapercebida por Deus. Não existe julgamento injusto da parte de Deus também. Deus ele é imparcial quanto ao seu julgamento. Por exemplo, ali a gente vê um versículo, ou 3 versículos de Romanos, no capítulo 2, do 9 ao 11, em que Paulo diz o seguinte: tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus é imparcial dentro do seu juízo e dentro da sua graça. Porém, meus irmãos, a gente vê aqui que Judas ele continua dando exemplos do tipo de iniquidade visível que a gente vê nesses falsos mestres. E nisso ele diz que o irmão dele, Jesus Cristo, tirou o povo do Egito. Mas tiveram alguns naquele meio que não creram. E esses que não creram foram julgados. Ele também dá o exemplo dos anjos, afirmando que uma parte dos anjos se rebelou contra Deus. E esses que se rebelaram contra Deus também encontrarão o seu juízo. Já estão acorrentados. A gente também vê o caso de Sodoma e Gomorra, em que Deus também executou o juízo dele. E é essa comparação, esse tipo de impiedade, que Judas está comparando esses falsos mestres, esses falsos irmãos infiltrados em nosso meio. A questão interessante, eu acho que vale a pena a gente prestar atenção, é que vocês viram que Judas ele fez uma ilustração aqui um tanto incomum. Porque ele fala sobre um certo momento que esses homens eles são primeiro descritos como sonhadores, como pessoas que contaminam a sua carne, cometendo pecados, aqueles que rejeitam todo tipo de autoridade, mas ele faz o seguinte comentário, ele diz que eles são pessoas que insultam os seres celestiais. Ele faz menção a uma história que, particularmente, eu nunca vi na Bíblia. Se os irmãos tiverem visto, vocês comentam comigo. Ele faz uma ilustração de uma história do arcanjo Miguel disputando pelo corpo de Moisés depois de sua morte. E eles disputando um ali com o outro. Miguel, ele não pela própria autoridade dele, não diz nada para Satanás, mas pela autoridade de Deus diz que o Senhor te repreenda. Essa é uma história, meus irmãos, que circulava ali no primeiro século, no tempo de Jesus e os apóstolos, que Judas ele achou relevante trazer ao texto para fazer uma ilustração. Para trazer uma ilustração de que até os anjos, que não se contaminaram com o pecado da forma que nós os contaminamos, os anjos que, por exemplo, têm grande autoridade dentro do exército celestial, como por exemplo Miguel, um arcanjo, até eles que estão naquela posição, eles não ousam falar nada contra qualquer ser celestial, como o caso do diabo, que é um ser celestial caído. Porque essa é uma prerrogativa de Deus. Deus ele tem autoridade para repreender a todos. E a gente vê Judas falando que até nessas coisas, esses que são falsos mestres, esses que são infiltrados, cometem erro, porque eles se acham as autoridades espirituais. Aqueles grandalhões, aqueles que sabem de tudo, aqueles que têm a interpretação correta. Então, é importante que nós tenhamos convicção de que esse tipo de pessoa sempre se acha o ó do Borogodó. Sempre se acha aqueles que têm o verdadeiro discernimento espiritual. E por final, nós temos uma terceira compreensão importante. A compreensão de que esses falsos mestres, eles são por natureza improdutivos espiritualmente. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com ser improdutivo espiritualmente? Primeiro, a gente vê a descrição ali de Judas sobre como esses homens, eles são corruptos.
As coisas que eles não entendem espiritualmente, eles simplesmente rejeitam. Fazem uma rejeição de todas essas coisas. E até nas coisas que por senso comum, que até por instinto, eles deveriam entender e conhecer e vivenciar, que qualquer um faria, até nisso eles têm a capacidade de se perverter. Até nisso eles têm a capacidade de se corromper. Até no mais básico do básico, eles distorcem a palavra de Deus, distorcem todo esse tipo de coisa para o próprio ventre, para os próprios desejos, para a própria vontade. E a gente vê a descrição aqui de que eles agem por instinto. O que significa agir por instinto? Exatamente isso. Fazer aquilo que você quer em primeiro lugar. Eu primeiro, os outros depois. Tem um versículo que eu gosto muito, e se tiver algum adolescente meu que estava na aula de EBD hoje, vocês vão perceber que realmente eu sou um disco riscado. Lá em Gálatas, capítulo 5, a gente tem aquela passagem que Paulo fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas ele começa essa discussão no versículo 16, fazendo uma afirmação interessante. Ele diz que se nós andarmos no Espírito, ou em outras versões, vivermos no Espírito, o Espírito de Deus, de forma nenhuma nós satisfaremos os desejos da carne. Ou seja, é impossível satisfazer os desejos da nossa carne, os desejos do nosso homem pecador interno, se nós andarmos no Espírito de Deus. O que isso diz sobre os ímpios, sobre esses infiltrados, que agem por instinto, que agem sempre desejando aquilo que eles querem, ou correndo atrás daquilo que eles querem em primeiro lugar? Significa que eles não têm parte com o Espírito de Deus. Se eles tivessem parte, eles não estariam correndo atrás das obras da carne, dos desejos da carne, sempre. Pois bem, meus irmãos, um exemplo que a gente vê Judas falando aqui nessa passagem, que é muito interessante também, é que ele cita 3 histórias do Antigo Testamento para falar sobre esses que são infiltrados. A gente viu que ele fala sobre Caim, sobre Balaão e sobre Corá. Quando ele faz menção a esses 3 personagens, é interessante a gente pensar que esses 3 têm uma coisa em comum. Eles têm em comum o seguinte: esses 3 homens, em algum momento da vida deles, eles tiveram algum contato com Deus. Em algum momento, eles se relacionaram de alguma forma com Deus, mas se perverteram e foram julgados. Caim, por exemplo, ofereceu sacrifício junto de seu irmão Abel, com o intento de oferecer ao Senhor. E quando Deus rejeitou o sacrifício, a oferta de Caim e aceitou a de Abel, ele cometeu o pecado do assassinato e foi julgado. E Deus, inclusive, conversou com Caim. Depois, a gente tem um exemplo também de Balaão. Balaão, ele é chamado, ele é apresentado com premissas proféticas. Um homem que literalmente conversou com Deus, se a gente olhar em Números. Depois verifiquem. E ele também foi julgado por Deus. Depois a gente vê que o povo de Deus foi ferramenta de juízo. E ele morreu. E por fim, a gente tem aqui o exemplo também de Corá. Corá, que era um homem parente de Moisés, parente de Arão, saiu do Egito junto com eles. Era um homem que era da tribo de Levi. Os filhos dele, se vocês olharem depois, continuaram tendo influência e escreveram salmos. Mas ele tomou a decisão em certo momento de se revoltar contra o profeta que Deus tinha levantado, Moisés. Fez uma rebelião e Deus trouxe seu juízo. Abriu a terra e ele foi julgado dessa maneira. Então, meus irmãos, da mesma forma que a gente começou falando sobre produtos que têm aparência de serem um produto bom, um produto que nós podemos consumir, a gente vê esse exemplo, mas que na verdade eram venenosos ou podiam trazer algum malefício para a saúde. Nós vemos aqui também exemplos de homens que em algum momento podem até ter apresentado uma aparência de santidade. Imagina o Corá.
Será que ele não era visto como um homem santo? Parente do profeta Moisés? Mas no final foi revelado que dentro de seus corações não era isso que acontecia. Dentro de seus corações, que Deus já enxergava, existia rebelião, existia pecado, e eles eram infrutíferos, em essência. E é interessante, meus irmãos, também, que Judas ele decide fazer esse último trecho, falando sobre esses falsos mestres, com extensas ilustrações. Acho que um dos maiores trechos da leitura que a gente fez há pouco tempo é justamente esse, de que ele faz essas ilustrações. E ele descreve esses homens da seguinte maneira. Vou destacar alguns. Primeiro ele fala que são nuvens impelidas pelos ventos. Nuvens sem água impelidas pelos ventos. Qual o objetivo, qual o papel da nuvem se não ter água? Vamos pensar na perspectiva de um judeu do primeiro século. Para que serve a nuvem? Eles também são descritos um pouco antes como pastores que pastoreiam a si mesmos e não as ovelhas. Qual o objetivo de um pastor? Senão de pastorear as ovelhas em primeiro lugar. Eles são descritos aqui como árvores que mesmo na estação mais adequada para fazer a colheita, não tem absolutamente fruto nenhum. Qual é o papel, qual é o valor de uma árvore plantada em um pomar que não dá absolutamente fruto nenhum? Não está servindo o seu propósito. E assim são esses homens. Assim são descritos esses homens. E mais uma vez a gente vê outra característica aplicada aqui, repetida por Judas, do fato de que eles também estão destinados a uma ira vindoura, a um juízo. E mais uma vez ele faz aqui o comentário, cita um texto que a gente, poxa vida, eu nunca tinha visto essa história na Bíblia. Ele faz a citação de uma profecia do Enoque. Como assim? Se eu vejo a minha Bíblia, eu abro ali em Gênesis, eu não encontro profecia nenhuma de Enoque. Como é que funciona isso? E mais uma vez, a gente vê aqui Judas trazendo um texto que circulava naquela época, que estava dentro do vocabulário religioso ali dos judeus do século I, talvez até um pouco antes. E ele usa isso para fazer uma ilustração que ficaria vívida para eles. Existia um livro que atribuíram a Enoque e ele faz menção desse texto, dizendo que de fato o Senhor viria e ele traria, junto com todos os seus santos, ele traria juízo para essas pessoas. Ele iria convencer essas pessoas de seu pecado, de sua impiedade, e depois iria julgar. E é uma verdade bíblica que ele está usando para ilustrar, para a gente compreender. Então, meus irmãos, além de tudo, essa é mais uma das características que a gente encontra nesses falsos mestres. O fato de que eles têm em si mesmo, em quem eles são, uma marca. A marca da ira de Deus. Mas, pois bem, caminhando para a conclusão, eu quero fazer a seguinte aplicação com vocês, irmãos, sobre tudo isso que a gente falou. Eu acredito que diante de todas as características, de todos os alertas que Judas dá para nós aqui, talvez a perspectiva, talvez o instinto que nós tenhamos nessa noite é de imediatamente começar a suspeitar aquele que está sentando do nosso lado. Olhar para um lado, olhar para um outro e ficar pensando, poxa, será que aquele sujeito ali é um falso mestre? Será que aquele sujeito ali é um falso irmão? Provavelmente essa é o instinto que a gente tem em primeiro lugar. Mas nesse momento eu vou fazer o seguinte apelo para vocês. E eu vou fazer esse apelo principalmente para os jovens e para os adolescentes, e vocês vão entender por quê. O instinto que eu tenho, que a gente tem, de olhar para o outro, em primeiro lugar, ele tem que ser transformado em um desejo de olhar para dentro. Nós temos que olhar para dentro de nós e perceber, será que eu mesmo, eu, sou um falso irmão?
Será que dentro de mim ainda tem um pouquinho do Caim? Será que dentro de mim ainda tem um Balaão? Será que dentro de mim existe ainda um Corá? Será que eu me revolto contra Deus? Será que eu busco o meu desejo, a minha vontade, o meu apetite, antes de pensar em Deus? É isso que a gente tem que fazer em primeiro lugar, meus irmãos. Em primeiro lugar, a gente tem que entender como está o nosso coração. Será que eu sou esse caso ou eu estou livre? Como que funciona isso? E felizmente, Judas ele não termina essa carta com esse tom mórbido. Não termina a carta com esse tom que nos deixa preocupados. Parece que a gente só está falando dos outros. É como, por exemplo, aquele filósofo francês, o Sartre, disse uma vez, tem uma peça que ele fez, em que uma das falas é alguém dizendo, o inferno são os outros. O nosso convite não é para pensar que o inferno são os outros, é para olhar para nós mesmos. Mas Judas não termina dessa forma. Ele não termina falando sobre o juízo, mas ele termina falando sobre o amor de Deus. E a gente vê ali, versículos 20, 21, 22 e 23, o seguinte. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Meus irmãos, eu fiz o apelo, em primeiro lugar, com uma ênfase para os jovens e para os adolescentes, para a gente olhar para o nosso interior, pelo seguinte motivo. Nós temos a oportunidade de sermos uma geração que olha primeiro para Deus. Você se lembra qual que é o mandamento mais importante que Jesus ensinou? Quando foram questionar ele, mestre, qual é o mandamento mais importante? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, com todo o seu entendimento. Quando a gente ama a Deus em primeiro lugar, as minhas vontades estão em segundo plano. Quem ama, pensa no outro primeiro. Essa é a forma mais genuína e mais pura de amor. Quando a gente pensa no outro primeiro e depois em mim. Quando a gente ama a Deus em primeiro lugar, assim como a gente viu em Gálatas, a gente não vai dar toda essa atenção para os desejos da minha carne. E nós temos essa oportunidade agora, jovens e adolescentes, de sermos uma geração marcada. Uma geração que faz isso que a gente vê aqui, por exemplo, Judas falando, tendo compaixão daqueles que têm dúvida. Podemos ser uma geração daqueles que se jogam em meio ao fogo para resgatar aqueles que estão no meio das chamas. Essa é a nossa oportunidade. Todos os irmãos são convidados a fazer isso. Todos os irmãos têm essa obrigação. Mas diante desse mês de jovens e adolescentes, o meu apelo é para nós. Como a gente pode fazer isso? Todo mundo aqui se conhece. Todo mundo sabe como que a gente vai agir, quais são os nossos planos. Como que junto a gente vai se integrar para fazer um plano de vida que seja condizente com uma vida cristã, do começo ao fim. Então, meus irmãos, diante do texto que a gente viu de Judas, era essa reflexão, esse sermão que eu queria trazer para os irmãos, e eu gostaria de encerrar com uma oração. Deus querido, Pai de amor, em nome de Jesus agradeço porque o Senhor deu oportunidade para cada um que está aqui de ouvir aquilo que o Senhor já falou no meu coração, Pai. Eu peço que o Senhor alcance alguém.
Eu peço que, mesmo que seja só uma pessoa que tivesse que ouvir essa mensagem, Pai, que o Senhor edifique este alguém. Que o Senhor abençoe, meu Pai. E que nós possamos ser uma igreja que caminha para o futuro pensando primeiro em Ti. Pensando primeiro em Te servir. Pensando primeiro em Te amar. Porque quando a gente tiver suspeitas de falsos irmãos e falsos mestres, nossa reação não vai ser o ódio. Não vai ser exclusão ou coisa parecida. Mas em Ti. Porque o Senhor nos capacita, pela Tua força, pelo Teu amor, poderemos, Deus, resgatar aqueles que estão no meio do fogo. Então nos dá coragem, nos dá força, meu Pai. Nos dá olhos para ver o que o Senhor quer que nós façamos, meu Deus. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém.